Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que vai ao ar todas as terças-feiras às 22h30 pela TV Metrópole News, com as reprises na quarta-feira às 21h, sábado e domingo também às 21h e quinta-feira às 23 horas, para você poder nos acompanhar. Você também pode estar acessando essa matéria posteriormente, acessando o portal metropolenews.tv ou assistindo também pelo seu celular. Você pode baixar aqui seu app Rede Metrópole, você baixa o app no celular, pode nos acompanhar ao vivo ou na Smart TV. Essa noite nós vamos ter o prazer de receber aqui em nossos estúdios, no Programa Negócio, o empresário, médico, empreendedor, visionário, Wagner Miranda. Vai ter uma história bacana para a gente poder contar com ele, né, e poder explorá-lo em vários setores da área de atuação dele, né? E, claro, sempre com participações importantes, um quadro voltado para a área jurídica. Na área jurídica, nós vamos trazer o Dr. Rafael Zardini e ele vai falar, geralmente é o direito do consumidor, e você é empresário e empreendedor, vamos ter o direito, então, da empresa. Nós vamos ver o que as empresas também têm direito, né, conforme a área jurídica. Temos o quadro da FIEG e da SETSEG e também o quadro Liderança Inteligente com a Shirley e com a Thaís. Então o programa de hoje está imperdível. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos mostrar as empresas que investem, tornam o programa Negócio possível para todos nós e voltamos com o primeiro bloco da entrevista com ele, Wagner Miranda, falando do perfil agora como empreendedor. Vamos lá. Não existem pequenos passos nos grandes negócios. Bem-vindo ao mundo Nexus Shopping Business. Hotel, centro de convenções, salas comerciais e torre corporativa, ancorados em um shopping gerando sinergia entre negócios e valorização. Visite o estande de vendas e surpreenda-se. Nexus Shopping Business. Conexão inteligente entre negócios. Essa oportunidade você não pode perder. De volta com o Programa Negócios, nós vamos ter nessa noite aqui nos nossos estúdios o Dr. Wagner Miranda e nesse primeiro bloco nós vamos falar do empreendedor. Vamos contar a história desse homem que é importante para poder ilustrar e, claro, poder contribuir com o seu sucesso profissional também. Dr. Wagner Miranda, então, boa noite, obrigado por vir ao Programa Negócios, a gente poder contar a sua história de vida como médico, como empresário. Boa noite, Debré, boa noite, telespectador. Como empreendedor. Wagner, nós temos um bloco aqui que é voltado muito para a questão do chamado empreendedor. E as pessoas que estão nos assistindo, muitos deles, estão iniciando a sua vida profissional, ou já tem um negócio e está passando essa fase difícil e tal. E aqui nós temos uma missão, contar um pouquinho da história das pessoas que estão aí lutando, batalhando, construindo. Então nós queremos conhecer um pouquinho do Wagner Miranda. Da onde que veio, como é que começa ele, como é que você fez as suas escolhas, vamos lapidar um pouco essa sua história para as pessoas que estão nos acompanhando. Da onde que vem o Wagner Miranda? Bom, eu sou de Goiás, né, sou filho de mineiro com goiano. Logo que meus pais casaram, eles vieram inicialmente para Trindade, onde nasci, e logo depois vieram para Goiânia, onde fui criado e onde resido até hoje. Então sou goiano, sou goianiense praticamente, apesar de ter nascido em Trindade. Aí você escolheu lá o quê? Ser médico? Como é que inicia esse processo de formação profissional, Wagner? A minha formação vem sobretudo de escola, né? Desde muito jovem, quando comecei a estudar, gostava muito de estudar e eu acho que graças a essa preparação estudantil é que veio a contribuir para as ações que eu fiz até hoje, que continuo fazendo. Estudei em escola pública, desde o começo da minha formação, concluí o segundo grau na antiga Escola Técnica Federal de Goiás, saudosa Escola Técnica, né? Contribuiu sobremaneira para a formação de muitos técnicos no nosso estado. E naquela época, então, concluindo o segundo grau, eu já tinha CREA. Então, minha primeira formação profissional, com trabalho de edificador, naquela época a gente podia assinar projetos até 4 pavimentos, então tem saudade desse tempo. Então, fiz alguns trabalhos iniciais, mas sempre focando na atividade prioritária da minha formação. E antes que terminasse o 4º ano do segundo grau, na escola técnica era assim, eu, ao final do 3º ano, passei no vestibular para o curso de Física. Então, fui estudar Física, o primeiro ano de Física, então. e terminando o curso de Edificador. Então, sempre fui focado ao ambiente de escola, uma grande parte do dia dedicado aos estudos. Acho que essa experiência toda somou
para que complementasse essa experiência, nós vamos falar até daqui a pouquinho. Wagner, mas tá, se nós falamos de empreendedor, o empreendedor tem algumas características que são bem específicas. Né? E até a descrição dessas características são muito específicas, elas oscilam de uma pessoa para outra. Por exemplo, criatividade. Criatividade para um, ela tem um desenho, tem um formato, que para outro tem um outro desenho, uma forma de especificar. Ser arrojado, ser dinâmico, ser inovador, são algumas características que são importantes. Eu gostaria que você tentasse, sei que isso é um exercício difícil, mas tentasse construir isso. O que é que o Wagner, quais são as características do Wagner Miranda, né, desse perfil que nós estamos tendo, e a descrição dessas competências para você. Bom, empreender, eu acho que mais do que uma curiosidade, um estado de espírito de afoito, você estar preparado para construir alguma coisa nova, né? Então, o empreendedor ele tem que criar alguma coisa realmente, e para se criar é preciso ter uma formação para isso. Então, como eu vinha falando, quando eu passei pelo curso lá como edificador, eu já pensava, bom, posso construir uma casa, posso construir um prédio, vou ter uma construtora. Daí, quando estava lá no curso de física, eu falei, vamos montar uma escola, ao invés de dar aula na escola do outro ou na escola pública, vamos criar a expectativa, eu comecei a escrever um livro, vamos vender um livro. Então, essas coisas, então não acredito. E depois fui fazer vestibular para medicina. Então, esse cortejo todo, sempre em escola pública, segundo grau, terceiro grau em física, terceiro grau em medicina, e vamos enfrentar o vestibular para medicina, que era um vestibular muito concorrido, não existia escolas particulares de medicina. Então, eu fui mudando de galho em galho, não acredito, não acho que foi isso. Por onde eu passei, eu acho que eu ganhei experiências e isso tudo foi me preparando para que no momento oportuno eu pudesse realmente empreender com uma formação que me possibilitou ter o arranque que eu tive. Então, quando fiz o curso médico, concluí a minha residência em cirurgia geral aqui em Goiânia. Enquanto estava concluindo a residência, já através de relacionamento, de conversa, de vontade de empreender, começamos a construir um grande hospital, existe ainda hoje, um grande hospital na cidade de Mineiros, né? O Hospital das Clínicas Dr. Neves. E naquela época, criar um hospital novo no município que estava distante, e com os melhores recursos tecnológicos, tem uma coisa que marca bem isso, um aspecto que marca muito bem isso, que foi a videocirurgia. Essa videocirurgia tão comentada hoje, no ano em que eu estava concluindo a minha especialização, foi o ano que eclodiu a videocirurgia no Brasil, em São Paulo inicialmente. O segundo aparelho de videocirurgia do Brasil foi aqui em Goiânia. E o terceiro foi nós. Né? Então inovou. Então e começar isso em Mineiros, né, no hospital que a gente aí você foi arrojado. Empreendemos lá. Então isso foi uma grande novidade, eu acho. E eu pulei de galho em galho, do CREA para a sala de aula, para um hospital? Acho que não, acho que isso tudo me condicionou, me preparou para que eu pudesse exercer minha atividade profissional como médico, com determinado arrojo, com formação adequada, com formação legitimada, com certificação, e empreendedorismo, né? Um ano depois, teve um congresso aqui em Goiânia, um congresso médico, do Colégio Internacional de Cirurgiões, onde eu já era membro titular do Colégio Internacional de Cirurgiões. Acho que fui naquela época tinha uns 2 ou 3 médicos com essa titulação. Não sei por que as coisas vêm caminhando assim. E nesse congresso, então, eu apresentei um trabalho na área de cirurgia, do aparelho digestivo, e uma situação ímpar que aconteceu, eu me recordo disso até hoje. Eu numa cidade que naquela época tinha 25 mil habitantes e tinha 4 aparelhos de videocirurgia. Eu falei assim no congresso, e tinha muitas capitais que não tinha nenhum, né? E por que tinha 4 aparelhos de videocirurgia em Mineiros? Porque nós montamos o primeiro, construímos o hospital, levamos o primeiro aparelho, nas segundas-feiras fazia curso treinando as equipes lá, e todo mundo ganhava com isso, né? De repente, uma cidade de 25 mil habitantes tinha 4 aparelhos de videocirurgia em 1992, 93. E nesse trabalho que eu apresentei nesse congresso do Colégio Internacional de Cirurgiões, apresentei um trabalho sobre videocirurgia e me perguntaram, mas e onde não tem aparelho e tal? Eu comentei o seguinte aspecto: eu resido numa cidade hoje que tem 25 mil habitantes, tem 4 aparelhos de videocirurgia e provavelmente, se fosse medir um índice, é a cidade que tem o melhor índice de pacientes por aparelho de videocirurgia do planeta, né? Então começou com
Isso tudo muito rápido. Então, eu acredito que empreender é isso, fazer com vontade, com preparo para fazer o que você for fazer, e as coisas vão encaminhando e vão dando certo. Bem, gente, olha, vou convidar então aqui agora, para a gente concluir esse primeiro bloco, daqui a pouco nós vamos falar sobre o negócio, você vai entender as áreas de atuação do Wagner, na área de medicina, como dono do hospital, na área de pecuarista que você é, né? Agora construindo um outro empreendimento social, então tem um universo muito grande para nós podermos explorar isso dentro do programa de hoje. Eu vou convidar aqui a CETSEG, até um convite para ele fazer. Paulo Lustosa, vai lá com você. Olá, empresários de transporte aqui do estado de Goiás. Venho convidá-los a participar do CONET 2017, que será realizado em fevereiro aqui na cidade de Rio Quente, no nosso estado de Goiás, onde iremos discutir uma pauta importante para o setor de transporte de cargas, que são as reformas trabalhistas, por exemplo, onde temos que unir forças no sentido de sensibilizar o Congresso Nacional para alterar essa legislação. Nós precisamos ter um controle de legalidade da Justiça do Trabalho. Nós precisamos ter segurança jurídica para que as empresas possam fazer investimentos necessários para o desenvolvimento desse país. Nós precisamos retomar a economia, nós temos que nos manter alerta a essas variações, preparar as nossas empresas para o crescimento que certamente virá, pois o país tem toda a possibilidade de nos oferecer esse desenvolvimento que nós todos esperamos. Uma boa noite, um abraço. Ok, Paulo, obrigado pela contribuição e pelo convite. O Sindicato das Empresas de Transporte, Wagner, e Logística do Estado de Goiás faz um grande encontro agora e nós estamos aqui divulgando isso, convidando você. Ah, Debré, mas eu não sou empresário da área de transporte. Faça igual o Wagner, vai lá conhecer. Conhecimento é uma coisa que só soma, nunca subtrai, né? Não tem ninguém que perdeu um dia por adquirir experiência e conhecimento. Tem a FIEG, Federação da Indústria de Goiás, eu quero trazer aqui o nosso presidente, que sempre traz a agenda da semana, fala o que aconteceu, fala da próxima semana. Vamos lá, presidente. Debré, boa noite. É mais uma vez um prazer falar no seu programa, TV Metrópole, que tem uma repercussão enorme nesse estado. E a respeito da PEC 55, nós somos totalmente favoráveis à aprovação no Senado, já que ela já foi aprovada na Câmara Federal, que era 241. A PEC de 55, o que é que ela faz? Ela limita os gastos do poder público à variação inflacionária do ano anterior. Por que que isso é importante? Nós estamos assistindo aí vários governos de estado que não estão dando conta de pagar as suas contas, quer dizer, não tem caixa. Por que que não tem caixa? Gastaram excessivamente além da receita. Então, o que que precisa? É preciso ser comedido com relação a isso. A população não suporta mais ver os governos resolver o problema seu de caixa com aumento de impostos, criação de novos impostos, CPMF e outras coisas mais. A população não suporta, isso é todo brasileiro, não é só um segmento, são todos que são penalizados com isso. Então precisa ter um limite, o governo tem que ser gestor, ele não pode realmente gastar a bel prazer e de repente o caixa acaba, não, vão aumentar imposto. Não é possível mais no Brasil. Portanto, nós somos totalmente favoráveis. Pelo contrário do que estão dizendo, esta PEC não tira dinheiro da educação e nem da saúde, porque não tem. É questão de prioridade, você tem um dinheiro disponível, você prioriza, quer dizer, o governo já falou, o governo federal, o próprio presidente, de que o dinheiro pode ser alocado para A ou para B, depende da prioridade. Então aquilo que é prioridade, se aloca mais recursos, mas vamos deixar de gastar com o supérfluo, com aquilo que não é necessário, que a gente tem visto muito por aí, que tem provocado aí essa desarrumação no erário público, né? Então, de modo que a gente é favorável, a gente quer, inclusive, pedir aos senadores que aprovem unanimemente, pelo menos nossos 3 senadores de Goiás, que votem favorável a essa PEC, porque isso é importante para o Brasil. Nós não podemos mais sobreviver com esse gasto desenfreado do poder público. Depois acaba o caixa, se não aumenta o imposto, vai pegar dinheiro junto ao sistema financeiro. E aí as taxas de juros no Brasil estão nesses níveis exorbitantes, também que está acabando com o setor produtivo do Brasil, as pessoas estão quebrando, as pessoas estão ficando insolventes. Então, ela é altamente salutar e nossa expectativa é de que nossos senadores realmente aprovem essa PEC
lá no Senado Federal. Ok, obrigado pela contribuição e pela agenda da Federação da Indústria do Estado de Goiás. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer aqui as empresas que investem e tornam o programa possível para todos nós goianos e voltamos então no segundo bloco com o Wagner Miranda e nós vamos falar agora de negócio, né? Vamos lá, não sai daí não. Atuando no mercado há mais de 20 anos, a Tecnoseg é uma das maiores empresas de segurança privada do Centro-Oeste. Desde vigilância e escolta armada, segurança pessoal privada, guarda-costas, transporte de valores, cofre inteligente para o transporte de valores, monitoramento 24 horas, sistemas de alarme, sistemas de câmeras, portaria remota com monitoramento à distância de imagens e controle de acesso. A Tecnoseg está presente em Goiânia, Cuiabá, Belo Horizonte, Anápolis, Palmas e Fortaleza. Acesse grupotecnoseg.com.br. Goiânia 4009-4900. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Se você estiver nos assistindo aí pelo nosso aplicativo em qualquer lugar do mundo, né, você tem uma facilidade hoje, uma comodidade, né? Entre lá no seu celular, vai lá na app e digite Rede Metrópole. Então isso é bacana, você pode estar nos assistindo toda a programação da Rede Metrópole em qualquer lugar do mundo, pelo celular ou pela Smart TV lá na sua casa, na sua comodidade, não tem limite mais. No primeiro bloco nós entrevistamos o empresário, o visionário, o empreendedor Wagner Miranda. E agora nesse segundo bloco, então, agora nós falamos de negócio, né? Entender essa sua visão e a realidade que ele está vendo da economia brasileira. Wagner, então nós estamos passando um momento, e aí os otimistas que acreditam dessa forma, que é a pior crise desse país, né? Porém, nós já passamos por outras crises, que nos fez, nós empreendedores, criarmos uma certa musculatura, né? Nós já sofremos muito no Brasil por planos, plano Cruzeiro, né? Depois do plano real, teve um plano antes disso, né? Calejamos um pouco. Calejamos muito nessa fase. Eu quero explorar um pouquinho a sua visão dessa sua experiência sobre as crises que nós passamos e de que forma que você conseguiu contornar, né? E de forma que a gente vai caminhando para ver a sua avaliação até esse momento que nós estamos vivendo do país. Eu acredito muito, talvez minha maior crença seja no trabalho, né? Eu sou muito do viés do mercado, que fundamenta-se no trabalho. E, vez que essa visão e essa atitude de trabalhar muito sempre, eu conduzi meus negócios, minhas atividades profissionais, sempre respaldado muito em cima do trabalho. E quem trabalha enfrenta crises, porque essas crises vêm, vão embora e acontecem nos locais mais ou menos. E parece que nós temos um karma aqui no nosso país, né, de vítimas de tantos tropeços dessa forma, de inúmeras crises. Mas, se trabalhamos, eu acredito que com mais trabalhos nós conseguimos vencer, como vencemos todas as outras. Estamos aqui, não é? E vamos vencer esta imensa crise que estamos vivendo. Você acredita que nós estamos vivendo essa pior crise no país, que essa nunca foi vivida antes? Já teve outros momentos que dissemos a mesma coisa, não é? Mas essa tem um aspecto todo muito especial que as pessoas, nós da comunidade em geral, estamos mudando culturalmente, né? Percebemos, o volume de informações chegou muito rápido, então todos nós percebemos com mais clareza e num intervalo de tempo muito curto, uma imensidão de problemas que tem culminado para esse momento tão difícil dos nossos negócios, da nossa economia no nosso país. Aquelas características que nós falamos lá no primeiro bloco do programa, né, de criatividade, de inovação, de ousadia, essas características hoje, a gente, ao que vê a sua área de atuação, nós vemos como que ela é cobrada todos os dias, ela tem que ser reforçada todos os dias. Né? E essa diversidade, foi isso que eu falei para você no início. Hoje, se você tem hospitais, eu tenho vários amigos que são donos de hospitais e parece que é uma unanimidade. De 10, 11 reclamam que estão em dificuldades seríssimas, econômicas, até porque o equipamento importado é muito caro, a demanda é muito cara, os planos de saúde pagam muito pouco, a cobrança do cidadão consciente é muito maior, né? A exigência do seu cliente é muito maior e ele não pode esperar porque ele está doente. Quer dizer, no hospital, vocês vivem uma questão muito grave. A questão tributária é muito pesada para os hospitais, que quer dizer, deveriam ser menores. Né? A concorrência também entra no par de vocês. Quer dizer, a área de hospitais, a área médica, é uma área hoje que tem que
são poucos também. Falei alguma coisa errada ou não? Não, é isso mesmo. É dentro disso mesmo. Agora, eu vou repetindo sempre. Trabalho, trabalho e trabalho, né? E inovação porque e se persistência. trabalhamos, quer dizer, tudo isso que eu falei lá, que fiz curso de formação de edificações, então as obras das minhas empresas, eu não vou lá me meter a fazer um projeto, evidentemente, mas eu me sinto habilitado de contratar um projetista com diferenciação, com qualificação. Eu fui dar aula lá da física, dou aula até hoje, tem um curso que eu ministro aí, estou na turma número 70. Então tudo que eu fiz lá atrás, eu continuo fazendo outro, eu não fui pulando de galho em galho. O que contribuiu para a minha formação, para os meus empreendimentos, para os meus negócios, eu exerço até hoje, dentro da atividade médica. Tem a minha empresa, tem mais de uma empresa, tem um hospital, tem outra empresa de UTI móvel, de atendimento domiciliar de home care, de UTI aéreo, tudo isso eu faço. Mas faço dentro de um contínuo, com inovação técnica, com muito trabalho e com atuação constante. Na própria especialidade que eu exerço de cirurgia, eu tenho 6 formação, aliás, eu tenho 6 formações em especialidades. E não pulei de uma a uma, eu exerço todas as 6, né? Então, isso não me torna melhor ou pior do que alguém, mas sem dúvida me prepara para fazer o que eu faço de uma forma mais segura, melhor, com mais visão, com mais chance de um resultado melhor que eu percebo. Eu entrevistei um amigo nosso aqui semana passada no programa, que é o Ilésio, dono da Consciente Construtora, e ele falou também que tentou se aventurar pela área de medicina. E uma coisa que ele chamou muita atenção na entrevista dele, foi muito bacana a entrevista, é que, sim, ser médico é gostar de estudar sempre. E eu me recordo de um grande jurista, um grande advogado que eu tive a oportunidade também de entrevistar, e ele dizia o seguinte: ser advogado é o cara gostar de estudar, ele tem que estudar a vida inteira, até morrer ele está em processo acadêmico, tem formação, está estudando, né? E eu até vou complementar aqui dizendo também que ser empresário, né, tem que ser um eterno estudioso, porque todos os dias o mercado muda, tudo é novo, todo dia tem uma demanda nova, então se você não gostar de estudar, acho que não tem nenhuma área que vai poder atuar, não. Na minha primeira fala, preparo, formação e trabalho, né? Tem que se preparar, tem que gostar. E eu acho que esse que é o segredo bacana, e a gente tenta levar isso aqui do programa Negócio. Se você escolhe uma profissão que você não se realiza, que você não gosta, que você levanta cedo e você fala assim, poxa, estou indo para ser, vou para o abatedouro, né? Como se eu tivesse, estou indo para o trabalho, não como vai se eu tivesse para o abatedouro. Né? Você não vai dar conta de se realizar, porque ninguém aguenta isso durante muito tempo. Então, você tem que escolher aquela profissão ou as profissões que te complementam. Mais ou menos, também não vai ser assim de brincadeira, você falar assim, nossa, eu estou indo para um parque de lazer, né, trabalhar. Não é nenhuma coisa nem outra, mas aquilo tem que te dar prazer, tem que te realizar. Wagner, falando um pouquinho então agora do agronegócio. No Brasil, nós vimos que o setor industrial passou a crise, o setor automobilístico afundou na crise, construção nem precisa falar, nós tivemos uma crise tremenda, demitiu-se muito, inicia um processo de demissão muito grande no segmento automobilístico, né? E no segmento bancário agora, nessa semana que nós estamos gravando o programa, o Banco do Brasil anunciou fechar várias agências, isso aí vai startar um processo também que os outros bancos, Caixa Econômica Federal e os outros bancos também entrem nesse processo de se enxugar para conseguir sobreviver, mas o agronegócio é um mercado que me parece que ele estava um pouco a par no Brasil dessa questão da crise, porque o mundo inteiro se alimenta de produtos desenvolvidos, produzidos no Brasil, que durante muito tempo foi conhecido como o celeiro do mundo. Mas o custo dessa produção está mais caro, a competitividade ficou mais cara. Como é que você está superando esse processo dentro do seu negócio, do agronegócio? Bom, esse arroxo pela crise, sem dúvida que afeta o agronegócio, como todo outro setor, e às vezes nos sacrifica como produtores rurais ainda mais. Porque estamos mais longe, além de produzir, você tem que escoar a sua produção, você tem que ter estradas para transportar, você tem que ter uma série de ações, de etapas no seu processo produtivo que vai além de quem está no grande centro industrial. Mas apesar de tudo, dessas crises, várias que passamos e da atual, o agronegócio mantém esse carro-chefe da economia do nosso país, né? Basta ver os índices aí, o agronegócio vem mantendo o Brasil vivo, vem mantendo Goiás vivo e vem mantendo as divisas positivas entrando no nosso país. E o grande artista disso é o produtor rural. O produtor rural hoje, da porteira para dentro, ele faz a lição dele. Ele produz, muitas vezes, sem incentivos como produtor
de outros centros, por exemplo, o americano, que tem vários incentivos, subsídios, condições que o favoreçam para que ele produza com mais facilidade. Inclusive a tecnologia, né, Wagner? Inclusive tecnologia, acesso à tecnologia, a linhas de crédito, a linhas de subsídios. E o nosso produtor é muito carente de tudo isso. Mas mesmo com as limitações dele, da porteira para dentro, nenhum local do mundo se produz tanto e tão bem como esse artista, o produtor rural do Brasil e de Goiás, que mantém a economia do Brasil viável, com o melhor índice da economia vindo do agronegócio, tanto da agricultura quanto da pecuária. Nós estamos lançando hoje um quadro que é, assim, você já ouviu falar do direito ao consumidor, né? Todos nós ouvimos, aí sempre está a mídia, a gente sempre está discutindo, e o Brasil é um pioneiro, né, dessa linha da área jurídica, defesa do consumidor. Mas aqui no programa, Wagner, nós queremos fazer o inverso, nós queremos também trazer o direito das empresas, do empreendedor, né, que muitas das vezes é esquecido, parece que nós só temos obrigações, nós temos alguns direitos. Se você compra um produto, esse produto quem comprou, claro, tem seu direito, mas quem produz esse equipamento também, hoje é assegurado alguns direitos a ele, e nós queremos mostrar isso dentro do programa. Então hoje nós lançamos o quadro voltado para isso, o direito das empresas, com o Dr. Rafael Zardini, né, que vai ser importante. Rafael, com você. Aproveitando o gancho da inspiradora trajetória do Dr. Wagner, vou tratar aqui de forma breve e sucinta acerca da responsabilidade civil do médico e de formas a prevenir possíveis processos administrativos e judiciais contra esse profissional tão salutar à sociedade. Pois bem, nos dias atuais, um dos assuntos mais falados nos meios de comunicação, quando se fala em justiça, é a chamada judicialização da saúde. Hoje, no Brasil, vivemos uma verdadeira crise nessa área da saúde, seja em decorrência da corrupção, da má gestão, dentre outros diversos fatores que contribuem de forma bastante significativa para a quantidade de processos judiciais contra médicos, dentistas e diversos outros profissionais da área da saúde. Outra situação extremamente relevante é a velocidade de propagação das informações, fazendo com que todos tenham acesso e conhecimento a supostos direitos do consumidor. Nos últimos anos, houve um aumento significativo de processos judiciais em face desses profissionais da área da saúde. De acordo com pesquisas, em torno de 7% dos médicos enfrentam algum tipo de processo civil, criminal ou ético. Nesse cenário, aquele médico, dentista ou profissional da área da saúde que não se previne, fatalmente acabará por enfrentar algum tipo de processo ético ou judicial. Então, essa prevenção é fundamental, devendo ser adotadas medidas para gerenciamento de tais riscos. Em especial, é sempre necessária a contratação de uma assessoria jurídica adequada, que possua atuação em tais tipos de demanda. Da mesma forma que não se contrata um advogado para fazer uma cirurgia, o médico não deve realizar sua defesa sem o auxílio de um advogado, sob pena de acabar arcando com sérias consequências. Nos quadros da OAB existem diversos profissionais que atuam com ênfase na responsabilidade civil do médico. Ainda que se tome todos os cuidados necessários, diversas situações poderão redundar em processos administrativos ou judiciais, onde também será necessária a contratação de uma assessoria jurídica adequada. Algumas das maneiras de se evitar e prevenir possíveis processos são informar de forma adequada e qualificada o paciente dos possíveis riscos dos procedimentos. Basta a criação de uma falsa expectativa para gerar uma insatisfação no paciente que acabará redundando em denúncias e no ajuizamento de ações. Sanar quaisquer dúvidas jurídicas com um profissional e não com o Dr. Google. Possuir documentos, contratos, termos de consentimento produzidos por advogado. Esses documentos devem ser redigidos de acordo com a especificidade de cada profissional. Somente um advogado poderá adequar tais documentos à lei e aos entendimentos dos tribunais, visando diminuir consideravelmente os riscos da atividade do profissional da saúde. Jamais utilize modelos padrão simplesmente buscados na internet. Sempre que surgir alguma dúvida em algum caso crítico, deve-se contar com a orientação de advogado,
visando resguardar responsabilidades futuras. Como já é sabido pela maior parte dos profissionais da saúde, de regra, a responsabilidade do médico é de meio e não de fim. Ou seja, o médico não promete a cura ou o resultado, haja vista a complexidade e particularidades do corpo e do cérebro humano. A responsabilidade, ou obrigação de meio, é a que vincula o profissional à aplicação diligente de todos os recursos disponíveis para a melhor condução possível do caso clínico, que será alvo de seus préstimos. O médico não fica adstrito a um resultado final, mas tem que envidar todos os esforços e utilizar os aparatos técnicos que estiverem razoavelmente ao seu alcance. Além disso, de regra, a responsabilidade do médico é subjetiva, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor e da legislação vigente, bem como da doutrina e jurisprudência. Subjetiva no sentido de que não basta que se ocorra o dano para haver o dever do médico de indenizar. É necessário o dolo, que seria a intenção de lesar, ou a culpa, que se subdivide em imprudência, negligência e imperícia. Existem alguns entendimentos diferentes com relação a procedimentos estéticos, de que a responsabilidade pela reparação do dano independeria da demonstração da existência de culpa. Mas a regra que prevalece, de forma majoritária, é que a responsabilidade é subjetiva. Em sendo subjetiva, desde o primeiro contato do possível paciente com o profissional, tem necessariamente que ser conduzido e orientado por um profissional advogado. Até mesmo antes disso, quando da publicidade, que em sendo inadequada também pode implicar em severas punições aos profissionais da área da saúde. Um grande exemplo disso são as fotos cada vez mais costumeiras de antes e depois, que é terminantemente vedada pelos diplomas éticos disciplinares das referidas profissões. Doutor Rafael Zardini, eu agradeço a contribuição e as informações importantes aí. E é importante sempre você ficar bem informado. O direito do consumidor é importante, mas o direito das empresas também precisa ser resguardado. E os dois lados têm que ganhar nesse processo aí. Wagner, agora nós vamos para o último bloco. Aquele último bloco ali que nós falamos, então, é chamada Grande Lição. Né? E lá nós vamos trazer assim, uma história onde você errou, onde você acertou, as lições aprendidas. A gente sempre encerra o programa no último bloco com a chamada O Grande Conselho para você, empresário e empreendedor. Vamos lá. A saúde dos seus dentes é peça fundamental para um sorriso perfeito. CENI, Centro Integrado de Implantodontia, tornou-se referência em Goiânia, com atendimento personalizado e de excelência. Na CENI, nossos pacientes são atendidos por uma equipe totalmente comprometida. Profissionais capacitados em clínica geral, prevenção, implante e prótese dentária, ortodontia e periodontia, cirurgias odontológicas, entre outros serviços. Centro Integrado de Implantodontia. Venha nos fazer uma visita. Avenida José Rodrigues de Moraes Neto, setor Parque Amazônia, Goiânia. Ligue e agende sua consulta. 3954-9944. De volta com o Programa Negócio, para você que está nos acompanhando aí nessa entrevista com o Wagner Miranda, falamos no primeiro bloco sobre a questão do empreendedor, falamos das características dele como empreendedor. Viemos para o segundo bloco e no segundo bloco nós exploramos bem a questão de mercado e as áreas de atuação. E no terceiro e último bloco do Programa Negócio dessa terça-feira, se você estiver assistindo nas reprises, que seja na quarta-feira às 21h30, sábado e domingo às 21h30 ou quinta-feira às 23h, está acontecendo a reprise desse programa na TV Metrópole. Wagner, aqui nós temos um fechamento disso tudo, né, dessa entrevista. E aí nós queremos saber o seguinte, geralmente nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Você tem uma vida muito bacana, superou grandes desafios, construiu uma história de vida verdadeiramente de sucesso. O que é que você fez errado assim? Você falou, poxa, mas isso aqui foi que eu fiz errado e me ensinou isso. Que você possa compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Não sei se eu tenho um exemplo bem pontual de algo que eu realmente fiz bastante errado. Eu penso que talvez a ansiedade de fazer muito e fazer rápido
tenha sido, tenha talvez me prejudicado em algum momento, onde eu pudesse ter desfrutado e apreciado um pouco mais o que eu estava fazendo. Talvez seja esse aspecto, a ansiedade de querer fazer muito mais e rápido, tenha contribuído para que eu talvez não pudesse ter contemplado, ter desfrutado, ter curtido talvez um pouco mais para mim mesmo essas vitórias, né? Talvez seja esse aspecto. E o que você fez aí que falou, poxa, isso aqui eu fiz, eu acertei, isso aqui foi bacana, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha conseguido êxito na minha vida? Eu acho que minha família, né? Minha esposa, meus filhos, eu acho que tenha sido o que mais contribuiu, os amigos, né? As parcerias, os relacionamentos, a história de amizade, de muitos amigos, isso sem dúvida contribuiu sobremaneira para que eu tivesse cada dia ânimo para trabalhar, para aprender e ir construindo as coisas que consegui construir. Você que está nos assistindo, nós temos até fazer um convite para a Ana Maria. Nós já fizemos algumas séries de matérias com casais que empreendem e vencem, e trabalham juntos, né? E a Ana Maria é uma parceira sua, né? Porque ela cuida de metade, ela é empreendedora também, arrojada também, ela complementa as características que são necessárias para você ter êxito. Sem dúvida. Se ela não é a metade, é mais que a metade, não é? Então a Ana, o meu filho Pedro, meu filho João Cláudio, sempre fizemos praticamente de um tudo, nós juntos, os quatro, e muitos amigos também que sempre estiveram presentes nas nossas vidas, que muito contribuiu para os nossos trabalhos, para o nosso progresso nessa caminhada. A família é importante, então. Gente, vamos caminhando para o finalzinho, nós vamos agora para aquela assim, a grande lição aprendida. Wagner, nós sabemos que para chegar até aqui é muita lágrima, muita transpiração, é muito estudo, muita preparação, e até onde chegou não é o final. Né? É sempre o início de alguma coisa. Antes de você falar assim, a grande lição aprendida, eu queria que você até testemunhasse um projeto que eu acho muito bacana e eu gostaria de te parabenizar por isso, que é o trabalho que vocês estão iniciando no hospital. E contasse para o telespectador essa sua experiência, essa sua empreitada num projeto voluntário de um trabalho social. Na sua fala aí você falou que tudo que estamos fazendo, ou estamos terminando, parece que estamos recomeçando alguma coisa. E eu não esperava que você dissesse dessa forma, mas eu acho que é isso mesmo. Uma vez ouvi dizer que a gente sabe quando o homem está vivo porque ele está sonhando, né? E se nós sonhamos, nós empreendemos. E se empreendemos bem, nós conseguimos realizar. E nesse momento agora, depois de quase meio século de estudos e trabalhos em minha vida, minha história de vida, acho que a grande lição para mim é de que essas virtudes de sonhar, de empreender, de realizar, de crescer e querer crescer sempre mais, são virtudes. Mas chega um momento, e na altura do meu campeonato agora, aos 52 anos, nós chegamos a um ponto que eu quero trabalhar mais para a minha comunidade, né? Para o ser humano de uma maneira geral, não para o meu negócio. Os meus negócios estão indo bem, vou querer continuar trabalhando por eles, mas a grande lição para mim, nesse momento da minha vida, isso começou há uns 2 anos e meio, quando coincidiu com os meus 50 anos, é de trabalhar, de que nós podemos usar a força do nosso trabalho, a força da nossa realização, para a realização dos nossos semelhantes, como um conjunto, né? Se nós somos a unidade funcional de uma humanidade. Então, nesse momento, a grande lição é que eu estou trabalhando nisso há 2 anos, é pegar a força do meu trabalho, das minhas capacidades de realizar em conjunto para a nossa comunidade. E nisso surgiu a ideia e o projeto de criar o Hospital de Câncer de Inhumas, a partir de um grande exemplo, talvez um dos melhores exemplos do Brasil, que é o Hospital de Câncer de Barretos. Nós fizemos um evento para beneficiar o Hospital de Barretos, fomos conhecer e a partir de então nós criamos uma associação aqui em Goiânia com a missão
com o objetivo maior de criar um hospital de câncer, mais ou menos nos mesmos propósitos que é o Hospital de Câncer de Barretos. São 30 meses já de trabalho, nós já temos... Lançaram a pedra fundamental no início do ano? Lançamos a pedra fundamental um ano atrás. Nesses 30 meses de trabalho conseguimos a parte institucional toda criada, regular, documentada, conseguimos uma área escriturada. Está no município de Inhumas. Lançamos a pedra fundamental da criação do Hospital de Câncer de Inhumas, então, um ano atrás. Nós estamos com o projeto volumétrico, na fase volumétrica, concluído. O projeto do maior hospital para Goiás, de 60 mil metros quadrados, com 600 leitos, para atender toda a alta complexidade de câncer. Esses 30 meses de trabalho foram trabalhos incessantes, todos os dias desses 30 meses, muitas pessoas trabalhando nesse projeto, e este mês agora nós divulgamos para fora esse projeto e estamos lançando então as campanhas para angariar apoiadores para a concretização. E vocês pretendem fazer aquele projeto semelhante com o que acontece em Barretos? Artistas populares fazendo shows, doando os seus pagamentos para a manutenção dos hospitais? Exatamente. É um hospital privado, sem nenhum fim de lucro, onde não tem vínculo nem de clero, nem de partido político, nem institucional público. Então, é um hospital onde todo o recurso para que ele seja construído, para que ele funcione, seja através de doações, né? Porque hoje o câncer ele é altamente prevalente na nossa comunidade, vai ser cada vez mais porque nós vamos ter uma longevidade maior e essa enfermidade acontece em crianças, mas acontece mais nas faixas etárias mais adiantadas. A pessoa vítima dessa enfermidade, se antes ele vivia 2 meses, vivia 6 meses, graças a Deus hoje ele vive 10 anos, vive 20 anos, e isso faz com que a demanda para assistência em pacientes com essas enfermidades seja muito maior. E hoje o paciente ou a família de um paciente com enfermidade, ele não consegue pagar todos esses custos, que ainda bem que tem tantos recursos hoje para combater a enfermidade, mas que tem alto custo, que ainda bem que o paciente não morre, ele vive muitos anos, mas são muitos anos de custos elevados. Então as famílias não conseguem pagar. Os planos de saúde vai até um certo ponto e logo judicializa, começa a judicializar e ter outras questões. O setor público não consegue vencer essa demanda de forma alguma. E se nós temos tantos problemas no nosso país, nós temos uma grande virtude, Debré. O povo brasileiro é o povo mais solidário do mundo. E nós já tivemos tantos exemplos dessa solidariedade do povo brasileiro. Wagner, e por isso... O que me chama a atenção, você me desculpe te interromper, mas o que me chama a atenção dessa sua iniciativa é o seguinte: você sendo empreendedor da área hospitalar, e é claro, como empreendedor tem que visualizar o lucro, a receita, a lucratividade e tal, você resolveu fazer exatamente o inverso e criar um hospital onde se não tem um lucro, não tem um viés financeiro. E acho que esse que é o bacana. Eu acho que você poderia ser solidário em várias outras áreas. O que me surpreendeu foi ser exatamente na área que você atua e ganha sobrevivência. Os princípios da criação deste Hospital de Câncer de Inhumas, então, para atender toda a nossa comunidade, de ter alta capacidade técnica, alto índice de tecnologia, o não existir pagamentos por pacientes ou familiares, ter o maior nível possível de humanização. É isso que norteia, é isso que me seduziu de pegar o que eu fiz, o que eu aprendi, o que eu construí nesse meio século de vida e depositar e trabalhar em cima desse depósito, dessa causa. E este eu acho, eu até estendi um pouco, é a maior lição da minha vida, olha, isso tem consumido os meus dias e não tem dúvida que vai me absorver por completo. Isso aqui é uma declaração fiel. Em todos os outros blocos você foi muito mais sucinto. É que falou dessa questão, onde não tem receita, não tem lucratividade, pelo contrário, só tem doação de trabalho e tempo de você, da Ana Maria e dos seus filhos, é que você mais se empolgou em fazer.
Então, acho que aí está a grande lição, gente. Não adianta nada fazer. Ganhar dinheiro é bacana, ser empreendedor, lucrar, crescer e conquistar é muito bacana, mas chega num patamar da vida que nós queremos que isso também chegue às outras pessoas. Então, Wagner, obrigado. Foi um prazer muito grande ter a honra de te entrevistar. Espero que um dia você consiga convencer a Ana Maria a não dar um bolo na gente, a vir também no programa Negócio, tá, Ana Maria? Espero que você esteja assistindo esse programa, você está intimada a vir aqui e a gente fazer um programa do casal. Tá? Mas obrigado, eu aprendi muito. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo também aprendeu muito como um empresário, como empreendedor, como médico. Então, meu agradecimento. Eu que agradeço. Todos os projetos da minha vida tinham um projeto, tinha um meio, tinha um fim que a gente planejava em chegar, e esse não tem fim, né? Porque se chegar ao fim, acaba o hospital. Então esse é um projeto para trabalho ad eterno, para o qual eu conclamo todos vocês, você, Debré, toda a comunidade em geral. O Hospital de Câncer de Inhumas é uma entidade regulamentar, com esse propósito de construir o maior hospital especializado em câncer no estado de Goiás, para atender para poder, no futuro, atender minha família, a sua, de quem precisar. Wagner, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado, Debré. Faço um compromisso com você que está nos assistindo. A TV Metrópole vai ser a emissora oficial disso tudo. Tudo que você tiver e precisar da área de comunicação, no estado de Goiás, nós vamos ter 30 emissoras, estamos caminhando já para a terceira. Nós queremos apoiar isso também, sem nenhum custo, mas dar essa contribuição, né? Grata a isso. Queremos somar nisso para construir um lugar melhor para todos nós. Então, meu agradecimento. E nós vamos agora para o final do programa e eu vou chamar então a liderança inteligente, né? Com as duas, Shirley Brandão e a Thaís Alvim, que vão trazer dicas aqui importantes para você, como você ter e ser um líder inteligente. E com a fala delas, nós encerramos o programa especial dessa terça-feira. Agradeço você por ter nos escolhido, nos assistir. Nós nos encontramos semana que vem no programa Negócio aqui na TV Metrópole News. Vamos lá. Olá, meu amigo Debré Bucar. Aliás, Debré, eu quero te fazer uma pergunta. Você já está milionário? É porque uma pessoa que nasce com um nome bonito, empoderado como esse, Debré Bucar, se não é rico, milionário, trate de ficar. Tem obrigação, porque o seu nome te empodera. Bom, mas hoje eu não poderia começar sem antes te agradecer pelos grandes empreendedores que você tem trazido no programa, porque é cada contribuição mais valiosa do que a outra. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, Shirley. E boa noite para você que nos assiste, boa noite, Debré. Eu concordo com a Shirley, seus convidados são inspiradores. E Shirley, dentre diversas ferramentas que nós temos comentado sobre a liderança inteligente, existe uma específica e muito poderosa que tem como finalidade levar a equipe a atingir resultados de alto desempenho. O nome dessa ferramenta é Gang Ho. Que chique. Fantástico, né, Shirley? Demais. Vamos explicar para os nossos espectadores o que significa isso, Shirley? Claro, Thaís. Bom, Gang Ho é uma expressão derivada da língua chinesa e quer dizer a arte de trabalhar juntos. Trata-se de uma estratégia, sim, como você bem colocou. E ela é utilizada para levar a equipe a atingir resultados de alto desempenho, utilizando-se de quê? De táticas que visam desenvolver e implementar um novo comportamento dentro das organizações. Gerando também o que com isso, né? Colaboradores estrelas, protagonistas de resultados que impactam positivamente o time inteiro e a empresa, né, Thaís? Fantástico. O Gang Ho, ele consiste em observar a atitude de alguns animais e estudar como eles crescem em sua natureza. Aliás, a natureza está sempre nos ensinando. Bom, mas esses animais aos quais o Gang Ho se refere são pequenos bichinhos, aparentemente indefesos, mas estratégicos e por isso se tornam imbatíveis. São eles os esquilos, os castores e os gansos. E para explicar melhor sobre como essa estratégia funciona, nós falaremos hoje dos 3 principais pilares do Gang Ho. O primeiro deles é sobre o espírito de esquilo. A primeira coisa a saber sobre os esquilos é que eles podem prever tempestades. Mas apesar desse superpoder, esses pequenos animaizinhos nascem cegos e podem levar até 9 dias para enxergar.
Uma outra curiosidade é que suas cores mudam de acordo com o clima e com as estações do ano. São animais muito rápidos, espertos, a ponto de conseguirem pressentir as mudanças do tempo. São motivados por saberem que todos trabalham por um objetivo comum. Demonstram em sua agilidade e eficácia compreenderem que estão tornando o mundo um lugar melhor. E que lição podemos tirar então, Thaís, disso tudo que a gente está falando? Então, Shirley, esse pilar nos ensina que para alcançar o espírito dos esquilos, nós devemos primeiramente trabalhar por um objetivo em comum, como uma meta estabelecida, marcando o itinerário de nossa posição atual para aquela onde queremos estar no futuro. Um verdadeiro líder do Gang Ho sabe extrair de sua equipe esses pontos fortes, tomando cuidado de verificar se todos eles estão de acordo com os valores da organização, isso é muito importante, e eles entendem que todas essas decisões e ações devem se basear em valores, uma vez que esses são a base em que todos podem confiar. Muitos colaboradores, inclusive, chegam nas organizações cegos, como os esquilos quando nascem. Isso foi brilhantemente falado. Mas isso não significa que as suas capacidades são inferiores aos dos demais colaboradores, que já passaram pelo processo de aprendizado. Então, nessa hora, o líder tem o papel fundamental de ensinar aquele pequeno filhote a enxergar, para que ele consiga, assim como os demais, prever as tempestades que poderão os ameaçar. Esse é um pilar importante. Fundamental. E o segundo pilar da estratégia Gang Ho nos ensina sobre o estilo do castor. Vale destacar, antes de mais nada, que a capacidade construtiva dos castores sempre foi admirada. Para construir sua casa no meio do rio, eles fazem coisas inacreditáveis. Usam seus dentes para transformar uma árvore nova em lascas. Derrubam árvores e arrastam-nas para uma parte rasa do rio. Se as árvores estiverem longe da margem, cavam canais para que os troncos flutuem até o local desejado. Depois, eles colocam esses troncos no local do dique, que é a represa. Eles enterram fortes ripas verticalmente no fundo do rio, encostam nelas os troncos e sobre esses troncos colocam pedras para afundá-los. E, sobre as pedras, mais troncos, preenchendo então os espaços com pedras, algas e lama. Estratégia é o lema desses bichinhos que somam suas forças para atingirem suas metas. Eles são também obstinados em obter o melhor resultado para garantir sua própria segurança e a de todo o grupo. Por isso eles trabalham com afinco. Os castores realizam grandes feitos instintivamente. São capazes de proezas incríveis, como derrubar uma árvore apenas roendo seu tronco ou torná-la oca, para que a mesma possa flutuar na água. É até bonito, né, Thaís, de imaginar que pequenos bichinhos possam nos inspirar com tamanho exemplo de superação e de união. É verdade. Os castores nos ensinam de forma brilhante dentro das organizações. Um bom líder deixa suas equipes jogarem. Eles sabem que é importante a participação na delimitação do campo, escalam o pessoal, treinam, orientam, valorizam as suas ideias, necessidades e os seus sonhos também. Estimulam esses colaboradores, mas entendem que na hora de jogar para valer, quem tem que agir é o time. Por isso é fundamental confiarem no talento e na habilidade de seus jogadores. As metas são sim desafiantes. Os valores definem o território de regras. E os gerentes devem atribuir cargos aos seus colaboradores, certificando-se de que se estão no caminho certo, deixando que eles se encarreguem do seu trabalho. É uma delegação realmente que precisa ser feita. A organização deve prestar atenção e apoio aos seus colaboradores e valorizá-los, considerando a capacidade, a competência dos indivíduos que a compõem. Finalmente, os gestores devem ser os cabeças, mas sem serem os mandões. Eles devem sim estimular e inspirar os seus liderados.
excelente ensinamento esse dos castores. Um grande ensinamento, né? E é uma delícia aprender com os bichinhos. Você sabia que as pessoas que realizaram esse estudo ficaram na floresta observando e analisando e observando cada detalhe do comportamento para entender como eles agiam, para levar isso para dentro das empresas. Fantástico. Bom, e o terceiro pilar da estratégia Gung Ho fala sobre o dom dos gansos. O jeito de voar dos gansos favorece todo o bando. Ao baterem suas asas, eles criam um vácuo para o pássaro seguinte. Voando numa formação em V, vocês já devem ter ouvido falar sobre essa história dos gansos. O bando tem o seu desempenho 71% melhor do que se cada ave voasse sozinha. Eles se apoiam incondicionalmente, encorajando uns aos outros a seguirem em frente. Impulsionados por quê? Por uma missão, a principal razão para realizarem seu trabalho. Os gansos são barulhentos. Eles grasnam para incentivar e encorajar os da frente e aumentar a velocidade de quem está vindo atrás. Bonito também, né? Eu estou super motivada só de apresentar essa sabedoria dos animaizinhos, né? Que é essa ferramenta Gung Ho. Temos muito que aprender com a natureza. Exatamente. Verdade? Então, para alcançar o dom do ganso, é necessário compartilhar uma direção em comum e ter senso de equipe para atingir os seus objetivos mais rapidamente e da forma mais fácil possível. Se tivermos tanta sensibilidade quanto os gansos, trabalharemos em formação com aqueles que se dirigem para onde pretendemos ir e nos disporemos a aceitar e oferecer ajuda para realizar o nosso trabalho de forma mais eficaz. É preciso que haja um revezamento das tarefas pesadas, isso é muito importante. Assim como é importante também possibilitar que a sua equipe mostre a sua capacidade de liderar. E assim nós vamos trabalhando com a liderança inteligente de forma mais eficaz ainda, né, Shirley? Com certeza. Se quisermos então sermos bem-sucedidos, devemos prestar atenção e enxergar o futuro. Sonhar é importante, porque os sonhos nos guiam no caminho para a implementação dos planos e metas. Esse compromisso é a faísca que acende a chama que motiva você iniciar o processo contínuo de motivação junto à sua equipe. E se você não tem equipe, que eu acho interessante a gente colocar, se você não atua como líder, mas atua dentro de uma organização, compartilhe este programa com o seu líder e convide-o a implementar essa ferramenta Gung Ho dentro da empresa onde você atua, né, Thaís? O que você acha? Excelente. Ao estudar sobre essa matéria, o quanto a gente aprende, o quanto isso é importante estar inserido dentro das organizações. É importante não esperar que os impactos da crise ou qualquer outro fator interno ou externo afete os seus resultados. A nossa dica para você é partir já para a ação. Nós estamos aí no finalzinho de 2016 e isso é urgente, não é verdade? Com certeza. É isso aí. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Programa Negócios, com Depré Bucar.